Fala galera, tudo bom com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Pessoal, vamos seguir essa sequência de vídeos que eu tenho trazido aqui para vocês, dando uma atualizada nos resultados dos robôs do Sistema Solar nos últimos anos. Então, no vídeo de hoje, a gente vai estar falando um pouquinho mais sobre o Europa. O Europa, assim como o Io, ele é um setup que opera no time frame baixo, né? Ele opera nos 5 minutos. E, consequentemente, ele acaba fazendo várias operações durante o dia. O Europa é muito bom em consolidações e também, né, em setups aí um pouco contra a tendência. Mas, né, principalmente consolidações, certo? Então, vou puxar aqui para a tela para a gente continuar falando um pouquinho mais sobre a Europa. Eu já coloquei aqui o backtest do Europa no último ano. Lembra lá quando vocês viram o vídeo do Io? A gente pegou o backtest dos últimos 2 anos, porque já tem 2 anos que a gente usa ele na conta real. O Europa não. O Europa a gente usa ele na conta real há mais ou menos um ano. Então, o Europa vai ser a exceção. A gente vai ver os resultados dele nos últimos um ano. E aí, vamos comparar com a conta real, né? E lembra lá como quando a gente fez o estudo do Io, a gente ficou com uma diferença muito grande entre os resultados do backtest e os resultados da conta real. O Europa, essa diferença já vai ficar bem menor, certo? E com os outros robôs, né, essa diferença tende a se anular, né? Tende a zerar, porque os outros robôs todos, né, operam em tempo gráficos maiores. Então, quanto maior o tempo gráfico, quanto menos operações durante o dia, mais similar será os nossos resultados na conta real com os resultados dos robôs, com os resultados dos backtests, perdão. Então aqui o sistema operacional do Europa, né, tá aqui. E eu peguei a janela aqui dos últimos 12 meses, dos últimos 2 anos, e coloquei aqui uma representatividade, né, de 5 contratos, que vai ser a mesma quantidade do número de pontos. Eu sempre gosto de trabalhar com o número de pontos, né, que a gente tem uma estimativa maior. Então, olha lá, né? O Europa ele acabou passando, né, por um começo de mês, um começo desse período, né, uma fase muito boa, encarou ali um período de drawdown longo e está passando por um período de meio que de lateralização, mas, né, nessas últimas semanas ele acabou tendo um resultado muito bom. Então, né, tá aí acumulando praticamente, né, 44 mil pontos nos últimos 12 meses. Então vamos fazer uma continha aqui rapidinho. 44 mil pontos, né? Dividido por 12 meses vai dar uma média de 3.600 pontos por mês. Então convenhamos, né, que é um resultado incrível, um resultado muito bom mesmo. Imagina, né, a gente conseguir fazer cerca de 4 mil pontos por mês. Descontando as taxas, né, mesmo que seja 3 mil pontos, é um resultado muito, muito bom. Todos vocês que usam sistemas operacionais de day trade objetivo têm consciência, né, que esse resultado é um resultado excelente. E aí, ó, não, deixa eu voltar aqui pro, os resultados e vamos ver aqui algumas métricas, né, que a gente tem aqui nos backtests. Então a gente tem que o resultado acumulado foi 45 mil pontos, mais uns quebradinhos ali. Fator de lucro 1,19, taxa de acerto 72,5. Aqui a gente já vê resultados do ponto de vista, né, estatísticos melhores que o IO. O IO a gente tinha da ordem de 1,14, né? E 65 de taxa de acertos. Agora aqui o fator de lucro já está em 1,19. Taxa de acerto, né? 72%. Já é, né? Um resultado mais robusto. Mas a gente tem um drawdown ali de 23%, que é também um drawdown, não vou dizer que é elevado, mas requer atenção, né? Então a gente sempre precisa ter essa visualização, né, de quando a gente deve eventualmente parar de usar um sistema operacional. Porque eu gosto de dizer, né, que tudo funciona e tudo também não funciona. A gente só precisa cuidar, né? A gente só precisa estar atento em quando usar as coisas que estão funcionando e quando não usar as coisas que não estão funcionando. Então essa é a principal ideia, né, de trade que eu tento trazer para vocês aqui no meu canal.
falando também, né, do gerenciamento de risco dinâmico, de sistemas objetivos. E aí, beleza, né? Temos aqui os resultados dos robôs do Europa. Então vamos vir aqui e ver como que foi o Europa nessa mesma janela de tempo nos últimos 12 meses. Então aqui eu já coloquei para a gente agilizar de tempo no último ano, né? Final de abril de 2024 até final de abril de 2025. Ali está próximo das máximas históricas. E aqui é a curva de capital que a gente obtém, né? É uma curva bem parecida com a anterior, mas a gente tem aqui um período de drawdown que parece ser mais acentuado. E aqui a gente tem um período de lateralização, seguido, né, de um período bom. Quando a gente vê a taxa de acerto aqui, é um pouco diferente daquela, tá? Porque eu gosto de guardar as minhas informações em resultados diários. Aquele backtest do Profit, ele vai mostrar para a gente a taxa de acerto individual de cada operação. Aqui no meu site, eu apresento essa taxa de acerto diária, ou seja, né, ele pega o compilado de erros e acertos ali no dia, e se fechou o dia positivo, a gente considera que é um dia positivo, que é um acerto, né, que é um dia de gain. E se for negativo, é um dia de prejuízo. Então, essa métrica, não, ela é importante, ela traz para a gente uma informação útil, mas ela não compara muito com aquela que a gente viu lá no backtest do Profit, certo? A que compara bem é o payoff. Então, aqui a gente tem um payoff de 1,16 e aqui a gente tem um payoff, né, de 1,19. Então, a gente já consegue ver que na conta real não é tão bom aqui como no backtest, né? Natural, né? A gente sempre sabe que isso ocorre. A gente acabou acumulando cerca de 40 mil pontos deixa eu dar um zoom aqui para conseguir ver melhor qual que é o valor atual. 41 mil pontos e 600. Então, olha lá, a gente tem. Vamos pegar aqui o resultado do, do backtest, 45.700. 45.700. E vamos pegar o resultado. Zero demais aqui, né? Vamos pegar o resultado da conta real, que foi 41.600. Então, 41.600 dividido por tanto. Então, a gente já tem aqui um valor de 0,91, que quer dizer, né, que nós estamos sendo 91% similares aos resultados do backtest. Lembra lá do vídeo do Yo? Esse valor era de 45%. No Europa, a gente já está a 91%. Então, é um sistema operacional que já é mais fidedigno ao que a gente está obtendo ali no backtest, tá? Então, isso também, né, de certa forma, traz para a gente uma tranquilidade, né? Mostrando que o backtest está reproduzindo bem o que a gente está obtendo, né, na conta real. Então, a gente tem aí um resultado muito bom. Algumas outras métricas que é interessante aqui que eu gosto, né? O valor médio mensal. Então a gente tem uma média aqui de 3.200 pontos por mês no valor líquido, né? Chegamos a acumular aí 42 mil pontos nesse período e teve um drawdown máximo, né, de cerca de 10 mil pontos. Então se a gente tem aí vai ser um pouco, vai ser uns 20, cerca de 20% de drawdown, né, em um período. Também está similar ao que a gente obteve lá do backtest. E está dentro do que a gente pode considerar normal, né, dentro do universo dos robôs de trades objetivos. Então aqui está tudo sob controle. A expectativa matemática que é bem melhor, né, aqui é 0,21. Então mostra, né, que é um robô que tem resultados, né, constantes em resultados muito bons. É, acho que é isso, né, de informação que a gente tinha. Só uma observação que eu quero fazer para vocês, que eu acabei não comentando no vídeo do Io, que é o seguinte, né? O Io e o Europa, por serem setups contra tendência, eu acabo colocando eles com um limite de perda diário. Então, o limite de perda diário do Io e do Europa é 2.000 pontos. E esse limite de perda diário não existe no backtest, tá? Então, pode existir algumas pequenas diferenças que a gente eventualmente tenha atingido o limite de perda diário no dia, né? Na conta real, mas que no backtest, né, esse resultado seja diferente.
Mas eu imagino aí que a gente tenha atingido esse limite de perda diário cerca de 10 vezes, né, no último ano. De repente até menos, né? É, mas pode ser que tenha alguma pequena diferença, né, em relação ao backtest, nesse sentido. No mais, o Europa tem sido, né, o nosso sistema operacional com o melhor resultado desde que a gente começou a utilizar ele, comparando, né, aos outros sistemas operacionais. Se vocês lembram, né, o resultado do IO também era da ordem de 40 mil pontos, mas em uma janela de 2 anos. O Europa está trazendo para a gente um resultado similar, da ordem de 40 mil pontos, na conta real, no último ano. Então a gente tem praticamente, né, o dobro de qualidade aí, o dobro do valor financeiro obtido em comparação com o IO, que sem dúvida, né, já é um resultado muito bom. Lembrando, o Europa funciona nos 5 minutos e faz cerca de entre 10 e 15 operações durante o dia. Quando o dia está muito bom para o Europa, ele acaba fazendo mais operações e aproveita bem, né, de volatilidades e lateralizações do mercado financeiro. Deixa eu trazer para vocês aqui a instalação do Europa, né? Então, se você eventualmente está querendo usar o Europa, né, essa forma da gente fazer a instalação, aqui no geral, né, vocês configuram dessa forma, entrada ele fica dessa forma, saída dessa forma, risco assim e segurança assim. Então, se vocês eventualmente têm interesse em usar esse sistema operacional, que como eu falei, né, tem sido o melhor sistema operacional que a gente tem usado aqui é, nos robôs do sistema solar. Essa era uma estratégia que eu ainda não tinha colocado lá na loja da Nelogica, mas eu vou colocar ela lá para que vocês possam ter acesso a ela individualmente. Vocês sabem, né? Eu sempre bato na tecla que eu prefiro que use todos os robôs para que a gente consiga fazer o gerenciamento de risco dinâmico, né? Ou o SS. O SS é só um nome que eu dei, né, para os robôs do sistema solar que usam, que a gente está fazendo uma pequena variação do gerenciamento de risco dinâmico, onde a gente está colocando o limite de gain diário. Então, atualmente, o nosso gain diário é de 2.000 pontos. Então, se a soma dos 5 robôs, né, que a gente usa atingir ali 2.000 pontos, a gente se dá por encerrado durante o dia e vida que segue, né? No dia seguinte nós voltamos. Mas é bem melhor, né, a gente usar ou o SS ou o gerenciamento de risco dinâmico, porque nós ficamos, né, preparados aí para tudo que o mercado pode nos aprontar, né? Tudo que o mercado pode sugerir ali para a gente. Então a gente tem robôs que operam a favor da tendência, contra a tendência, lateralização, e nós ficamos munidos, né, de um arsenal aí de alternativas que tem sido, né, que tem mostrado bons resultados nesses últimos anos. Mas, como a Europa está dando resultados muito bons nesses últimos meses, nesses últimos anos, eu vou deixar ele aqui para vocês na loja da Analógica. Se eventualmente vocês quiserem contratar direto pela loja da Analógica, fiquem à vontade também. Se quiser pegar comigo, né, direto aqui, conversando comigo, né, no Telegram ou em qualquer outro meio, aí eu consigo um desconto para vocês, né, que aí fica mais fácil de fazer, né, esse negócio mesmo, né? No mais, acho que é isso, né? Um resultado muito bom que o Europa tem dado pra gente. E é isso aí. Ah, só mostrando aqui, né? 75% dos meses positivos. A gente já teve alguns meses negativos na Europa, mas quando o mês é negativo, a perda é pequena, né? A gente nunca teve perdas muito grandes. Mas já teve ganhos muito grandes, né? Teve esse mês aqui que a gente chegou a ganhar 15 mil pontos, que foi um mês muito bom também, lá em setembro, né, do ano passado. Eu lembro desse mês também. Foi excelente. Então, no mais é isso, pessoal. Se vocês eventualmente, né, tiverem qualquer tipo de dúvida, se vocês acham que ficou alguma informação faltando, que vocês têm interesse em saber, ou alguma outra coisa, né, que eu posso trazer aqui nos próximos robôs, deixa um comentário aqui, me avisa, né, que eu vou ficar feliz em trazer esses outros detalhes, né, para todos vocês. No mais, né, bons trades para todo mundo, né, e vamos que vamos, beleza?
Grande abraço e valeu!